Oi, gente, a paz com todos, a paz de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você chegou aqui, é novo no canal, é nova, já se inscreva no canal, venha fazer parte deste canal que é o propósito, levar a palavra de Deus, compartilhar o Evangelho de Cristo, a graça de Deus, né? A graça que é Cristo Jesus, amém? Eu quero nesse vídeo falar um pouquinho sobre as redes sociais. Pediram para mim gravar, para falar como que eu faço com as redes sociais, como que eu lido em relação à rede social. Então, eu vou passar aqui para vocês como que eu faço, como tem sido, como eu tenho aprendido em relação a como lidar hoje, porque tecnologia, hoje ninguém fica, né, sem um celular, sem ter uma rede, uma conta em alguma rede social, alguma plataforma. Eu, alguns anos atrás, acho que mais de 5 anos, eu tinha Facebook, tive Instagram. Aí, quando meu menino mais velho tá com 10, vai fazer 11, na época ele tinha uns 2 aninhos, um pouquinho antes eu tinha excluído minhas contas. Então eu não participava, eu não tinha mais rede social, principalmente Instagram. Na época, a primeira vez que eu excluí minha conta do Instagram foi por conta que eu percebi que levava, sabe, mexia com a minha ansiedade, com o meu emocional referente ao consumismo. Eu via que aquilo ali estava me deixando ser uma pessoa consumista, porque eu via aquelas modas, principalmente nós, né, evangélicas, moda evangélica, e a gente vê, e aí a gente fica desejando querer comprar, e aí às vezes mexe com a nossa ansiedade, com o emocional, porque você vê, você quer, não tem as condições para comprar, e também às vezes você acaba comprando sem ter condições e acaba gerando essa ansiedade. Então, a primeira vez foi assim, o que me pegou muito foi a parte do consumismo, de querer consumir, de achar que é só comprar, comprar, comprar. E aí foi quando eu desfiz a conta, fiquei um bom tempo, uns anos sem. Aí, depois de alguns anos, gente, eu tô tentando gravar aqui, mas os cachorros ali latindo, moto passando. Mas voltando aqui pro vídeo, então, aí depois de uns 3, 4 anos eu voltei a criar a conta, voltei, né? Foi também mais por conta que eu fiz aqui o canal, que a princípio, quando eu fiz o canal do YouTube, era para compartilhar minha rotina de dona de casa, de mãe. Aí eu fiz o canal, aí foi quando eu criei a conta no Instagram para poder também compartilhar por lá. Então tá, aí eu fiz, foi muito assim, muito bom, só que aquilo novamente começou a me gerar, mexer com a minha ansiedade, começou a me deixar mais ansiosa, foram muitas inquietações, sabe? E aí eu entrava naquela, né? Mas tinha outras amigas e a gente ficava naquela. Nossa, será que é isso que Deus quer? Se essa conta, isso, aquilo. E aí, aquilo tudo. Aí eu falava, ai, Senhor, acho que não é pra mim estar aqui, não é pra mim estar. Por mais que eu sempre tive assim comigo, se for pra mim estar aqui na rede social, eu só estou aqui se for pra falar de Jesus. Se não for pra falar dele, eu nem fico. Só que ainda eu compartilhava algumas coisinhas, né? Como mãe, dona de casa, a palavra de Deus. Aí eu tinha feito outra conta para só falar da palavra de Deus também, compartilhava versículos bíblicos. Essa conta ela cresceu, teve mais de 3.000 seguidores lá. Só que devido também a outras coisas, aí eu sei que eu excluí a conta que eu tinha. Nisso, resumindo rapidamente, eu excluí, eu acho que umas 3 contas. Depois de eu ter ficado aqueles anos todos sem ter, né? Mas o que eu vi com isso tudo? Se você não saber administrar o teu tempo, se você é uma pessoa que já tem
tendência a ser ansiosa, se você já tem tendência a ser consumista, se você ficar muito ali, isso vai te trazer, vai ocasionar mais ansiedade, mais inquietação. E eu vi o que acontecia. Eu tive que passar por um processo, igual tem os vídeos aqui eu falando, de autoconhecimento, de cura, sabe? Então eu vi que aquilo trazia mais inquietação, mexia mais com o meu emocional. Na verdade, eu estava imatura, eu não tinha maturidade para trabalhar com a rede social igual eu queria trabalhar. Não sei se você está entendendo. Talvez você esteja aí, não é nem para trabalhar, você fica só para passar tempo. Com isso você não limpa a tua casa, você não dá atenção para o esposo, você não dá atenção para os filhos. Rouba o tempo de qualidade que você teria que estar ali com teus filhos, com a tua família. Se está roubando o teu tempo com a tua família, o teu tempo com Deus, não é bom. Porque a palavra de Deus fala, né? Tudo que é de Deus traz paz, não inquietação. Não traz contenda, inquietações. Então, a gente tem que saber vigiar, sabe? Falar pro Senhor, Senhor, me ajuda, me instrui. Porque depois que eu escolhi tudo isso, quando eu novamente fiz uma nova conta, foi por conta de uma imersão que eu ia fazer para Florianópolis e eu queria gravar, sabe? Deixar aquela viagem registrada. Aí eu fui lá e fiz outra conta. E hoje que eu voltei, eu percebo que não é mais como antes. Eu tento, às vezes, sabe, até compartilhar mais palavra de Deus, as coisas ali, mas parece que o Senhor fala dentro de mim. É só para mim estar aqui mesmo, no YouTube, falar das coisas de Deus aqui. Às vezes tem dia que eu nem entro lá. E assim, eu não sei o que Deus vai fazer. Só que aquilo que eu senti, aquela inquietação, o que mexia com a minha ansiedade, hoje não acontece. E sabe por quê? Eu vou falar o porquê para vocês entenderem. Depois de eu buscar mais intimidade, mais relacionamento com o Espírito Santo, com Deus, jejum, oração, o Senhor me mostrou. Não vai ser eu excluir conta do Instagram, de rede social, porque o Senhor fala, nós estamos aqui no mundo, mas não somos do mundo, mas nós temos que viver aqui, nesta terra. Nós temos que fazer as coisas desta terra. Eu preciso do celular, eu tenho criança pequena, eu tenho filhos na escola, não tem como eu desinstalar o WhatsApp e não tem como eu vou tirar todas as redes sociais. Tem hora que a gente precisa. E o que vai fazer? E não só a rede social, em relação à nossa vida em geral. O Senhor vem falando muito comigo sobre domínio próprio. Se nós, como seres humanos, não termos domínio próprio na nossa vida, nós não conseguimos em todas as áreas. O celular tá aqui, eu vou ter o domínio próprio de saber quanto tempo eu vou ficar no celular. Eu tenho que ter esse domínio na minha mente de saber, não, eu não vou usar o celular agora, eu tenho que fazer minhas tarefas, eu tenho que fazer meu trabalho, eu tenho que ficar com meus filhos. Eu não vou ficar rolando vídeos no TikTok, no Instagram, vou ficar vendo os vídeos porque isso toma o meu tempo. Eu faço a escolha. O Senhor fala, né? Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos que buscar por domínio próprio. E como que você vai conseguir buscar? Na oração, no jejum. Principalmente o jejum. O jejum, ele vai te dar esse domínio próprio sobre a tua carne, sobre as vontades da nossa carne. Porque isso é a nossa carne. Pensa, a gente passa horas numa série, horas no celular. E quantas horas a gente passa com Deus em oração, em leitura da palavra? Porque o que é da carne, Paulo já dizia, a tendência é de querer buscar mais a natureza da carne. E o espírito busca o que é do espírito, o fruto do espírito. O que é carne vai buscar os frutos da carne. E como que nós buscamos o fruto do espírito? Autocontrole, domínio próprio. Através do jejum e da oração. Então, se a internet tem tirado o seu tempo com Deus, tem tirado o seu tempo de cuidar da tua casa, de ser uma boa mãe, uma boa esposa, sabe? Uma boa profissional no teu trabalho.
Começa a orar a Deus, começa a pedir pro Senhor te instruir. Faz, sabe? Começa a fazer jejum, propósito de oração, campanhas, para que você passe a ter domínio próprio sobre isso. Porque não é sobre excluir a conta. Hoje eu entendi, não adianta eu excluir e não ter. Eu tenho que aprender a ter domínio próprio sobre aquilo que está nas minhas mãos. E às vezes tem dia que eu nem tô lá, eu fiz a outra conta lá, que eu tinha várias contas, eu nem sabia. De vez em quando eu posto vídeos igual os shorts aqui da palavra de Deus. Então hoje eu falei, chega de ser imatura, sabe? Eu preciso ter maturidade, eu falei pra mim mesma. Eu falei, eu não vou excluir novamente. Aí ficava, exclui conta, faz conta, exclui conta, faz conta. Não! Eu tenho que ter o autocontrole, o domínio próprio, de saber quanto tempo eu vou ficar ali assistindo o vídeo. De saber quanto tempo eu vou ficar aqui no YouTube. Porque às vezes a gente exclui outras redes e fica na outra, que é aqui, dá na mesma. Então nós temos que dominar, sabe, os nossos desejos, as nossas vontades da nossa carne. E buscar andar em espírito, buscar estar mais em espírito, para que a nossa carne fique em segundo plano e nós ande em espírito. E assim a gente vai tendo domínio próprio e o autocontrole sobre nossas vontades. Então foi isso que eu quis compartilhar com vocês. Se a rede social tem te atrapalhado, busque domínio próprio, busque, sabe, em oração, em jejum, para que você tenha o controle sobre a tua vida, sobre as coisas que estão nas tuas mãos. Sabe? Anota num caderninho quanto tempo você vai ficar hoje. Ó, a partir de tal horário eu não vou pegar o celular, eu vou focar nisso, eu vou fazer o que eu tenho que fazer hoje. Hoje eu tenho que fazer isso, isso, isso. Foca no que você tem que fazer. A hora que sobrar um tempo livre, você pega o teu celular, entra ali na tua rede social e vai pedindo pro Espírito Santo te guiar, te direcionar, e ele vai nos ajudando. Não é sobre excluir, sobre apagar, sobre eu não quero mais, eu vou me isolar, não. Ainda mais nós que somos mães, esposas, nós precisamos estarmos atualizadas. Mas a gente tem que saber qual a distração que está nos tirando do foco. Se está te tirando do teu foco, que é ser mãe, dona de casa, está a tua vida em primeiro lugar com Deus, então você tira. Se você vê que você não tem domínio próprio sobre isso, então você vai ter que excluir, tira da tua vida. Mas se você fala, não, eu quero buscar domínio próprio, autocontrole, busque no Senhor que Ele vai te ajudar, tá bom? Quis compartilhar aqui com vocês, espero ter ajudado vocês com esse vídeo, tá? Fiquem com Deus, se inscreva no canal, deixa um joinha, porque assim o YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas. E a gente compartilha e ajuda também. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.